Graças e paz, amados. Eu sou o missionário Adenilson Rezende e hoje nós vamos meditar em uma palavra que está no livro de João, no capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 20. Esta palavra diz que Jesus ele lava os pés dos discípulos. Então, Jesus aqui ele mostra toda a sua humildade perante os discípulos e perante nós também, porque todo o ensinamento é trazido para as nossas vidas porque nós somos discípulos de Cristo, né? O texto sagrado diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou-se a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte para comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele já sabia quem era o traidor. Foi isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém? Vamos ler até aqui por enquanto. Jesus, meu amado, ele sabia que a sua hora tinha chegado. E Jesus, ele cumpriu rigorosamente o que Deus traçou para a sua vida. Será que nós temos cumprido rigorosamente o que Deus traçou para as nossas vidas? Do capítulo 13 ao capítulo 17 do livro de João, Jesus ele traz vários ensinamentos aos seus discípulos. Então, neste momento aqui, Jesus já não estava mais no seu ministério público. Ele se recolhe e traz ensinamentos apenas para os seus discípulos. O Senhor lhes deu instruções finais como propósito de prepará-los para a sua morte e ressurreição, acontecimentos que mudariam a vida daqueles homens para sempre. E na verdade mudou a vida daqueles homens para sempre. E mudou a vida também de toda a humanidade, meu amado. E mudou toda a história da sua vida, toda a história da minha vida foi mudado através desse gesto maravilhoso que Jesus Cristo fez. O versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia, meu amado, que seria traído por um de seus discípulos. Jesus também sabia que seria negado por outro discípulo. E Jesus sabia também que seria abandonado por todos os seus discípulos por um determinado momento. No entanto, a parte B diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Deus, Ele nos conhece completamente, meu amado. Assim como Jesus, Ele conhecia todos os seus discípulos. Ele sabe dos nossos pecados que cometemos e aqueles que ainda cometeremos. No entanto, você não precisa tentar esconder nada de Deus, porque Ele está vendo. O Senhor, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Então, Ele sabe de todos os nossos pecados. Você que não confessou o seu pecado a Deus, meu amado, não tente enganá-lo, porque Deus sabe. E Deus está esperando que você confesse e que você coloque diante dele tudo aquilo que está sujo na sua vida. Sabe por quê? Porque
Ele vai lavar as suas vestes. Mas você precisa dar o primeiro passo em direção a Jesus. E Ele nos ama mesmo assim. Mesmo nós sendo pecadores, Deus, Ele nos ama, meu amado. Jesus, Ele nos ama tanto a ponto de deixar a sua glória entrar no mundo. Ele fez-se carne, Ele tornou-se pobre, meu amado, e Ele foi perseguido. Jesus de Nazaré, Ele foi odiado, Ele foi zombado, Ele foi cuspido, Ele foi pregado numa cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e morreu por nós na cruz. Esse amor, meu amado, é imenso. Ele é eterno e infinito. Seu amor, ele excede todo o entendimento e toda a possibilidade de descrevê-lo. Um amor igual a esse não existe. Somente o amor de Deus, o amor de Jesus por nós. Mesmo nós sendo pecadores, nós temos as nossas fraquezas, mas Ele não deixa de nos amar. Amados, o maior dos pecadores pode ir a Jesus e confiar no seu perdão. Escute, você que ainda não conhece a Jesus, o maior dos pecadores pode ir a Jesus e confiar no seu perdão. Sabe por quê? Jesus, ele se alegra em receber pecadores. Jesus, ele não nos lança fora por causa dos nossos fracassos, não. Ele jamais nos rejeita por causa das nossas fraquezas. Aqueles a quem Jesus ama, meu amado, desde o princípio, Ele ama até o fim. Aqueles que vão a Jesus jamais serão lançados fora. Então deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que você está diante de uma vida complicada, talvez você está no mar de pecados, afundado na podridão do pecado, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma saída para você. Existe uma saída para a sua vida, meu amado. Existe uma saída para a sua família. E sabe quem é? Jesus de Nazaré. E Jesus, ele se alegra em receber pecadores. Não deixe para amanhã. Abra os seus olhos e aceite a Jesus. Aceitar a Jesus é questão de decisão. Você precisa querer, porque a partir do momento que você quer e entrega a sua vida a Ele, você será justificado pelo sangue de Cristo. Aí sim, as suas vestes estarão limpas e quem vai cuidar da sua vida totalmente é Deus, meu amado. Aqueles que vão a Jesus jamais serão lançados fora. Olha o que diz o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Jesus, ele nunca esteve enganado acerca de Judas Iscariotes. Desde o início, sabia que Judas haveria de trair. Satanás havia entrado em Judas, meu amado. O texto diz isso e colocou em seu coração que ele deveria trair a Jesus. E isso terminou com a prisão e a crucificação de Cristo. Mas tudo isso era plano de Deus. E Deus, ele tem um plano na sua vida, meu amado. Deus, ele tem um plano na minha vida. Não adianta você querer ter uma vida sem Jesus, porque você não terá. Você não será feliz. Você irá viver uma vida de ilusões e uma vida de infelicidade. Sabe por quê? Jesus é quem nos preenche. Jesus é quem enxuga as nossas lágrimas. Jesus, meu amado, é Ele que caminha sobre o mar para nos resgatar. Então escute a voz de Deus, escute a palavra do Senhor nesta tarde ou nesta noite. O versículo 3, 4 e 5 diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Meu irmão amado, Jesus sabia quem era. Ele sabia de onde ele tinha vindo, meu amado, e para onde ele estava indo.
Ele sabia que era o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo. Contudo, Sua Majestade não levou à autoexaltação, mas à humilhação mais profunda. Meu amado, olha o que Jesus fez. Tem muitas pessoas que acham que tem um emprego que foi dado por Deus, tem uma boa condição financeira e acha que é melhor do que as outras pessoas. E você está totalmente enganado. Jesus, ele deixou a sua glória e se fez carne. Ele se humilhou para que você, para que eu tivéssemos vida, meu amado, e que nós tivéssemos o acesso à salvação. Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele levou sobre Ele, Ele carregou nos ombros todos os nossos pecados, meu amado. Reflita nessa palavra. Era costume que antes de se assentarem à mesa, as pessoas lavassem os pés. Os discípulos tinham vindo de Betânia, eles tinham caminhado muito tempo, seus pés estavam cobertos de poeiras. Eles não podiam assentar-se à mesa antes de lavar os pés. Esse era o serviço dos escravos, principalmente do escravo mais humilde de uma casa. Só que deixa eu te falar uma coisa, ali não havia servos. E Jesus, meu amado, sabe o que ele faz? Ele se levanta, ele cinge-se com uma toalha, coloca água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com essa toalha. Jesus, ele repreende aqui o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Jesus, ele repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Eu tenho meditado muito sobre o orgulho, porque muitas vezes até sem querer nós cometemos algumas coisas que desagradam o coração de Deus. E nós não podemos ser orgulhosos. Nós precisamos ser humildes como Jesus foi. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, meu amado. Nós podemos fazer tudo e devemos fazer tudo que Jesus fez sem ter medo, porque Ele é o nosso espelho. Jesus, ele mostra aqui que no reino de Deus, maior é o que serve. A grandeza no reino de Deus, meu amado, não é a medida por quantas pessoas estão a seu serviço, não, mas a quantas você e eu estamos servindo. Será que você tem servido a alguém? Será que você tem estendido a mão para ajudar o próximo? Será que você tem estendido a mão para ajudar alguém da sua família? Será que você tem abençoado os seus filhos? Será que você tem feito alguma coisa na obra do reino de Deus, meu amado? Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, ele não julgou ser superior a ninguém. Então não queira ser superior a ninguém. Perante Deus nós somos todos iguais, grandes e pequenos, servos e senhores. Nós somos todos iguais perante a Deus e nós não temos o direito de julgar ninguém. A palavra nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Como é difícil amar aquela pessoa que te faz mal. Como é difícil amar aquela pessoa que te fez mal, meu amado. Aquela pessoa que tirou o seu emprego. Aquela pessoa que tentou destruir a sua família. Mas a palavra diz que nós devemos amar, que nós devemos orar por eles. Mas assim, nós temos que ter o entendimento da palavra do Senhor. Nós temos que compreender como que funciona tudo isso. E aonde que nós aprendemos? Na Bíblia, meu amado. Você que é crente, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Nós temos que meditar na palavra, nós temos que orar o tempo todo, meu amado. Sabe por quê? A palavra do Senhor, ela nos alimenta. Por quê? Porque é Deus falando conosco. Toda vez que você lê a palavra, é Deus falando com você, é Deus falando comigo, meu amado. Então nós precisamos meditar na palavra todo dia. Separe um tempo para você e Deus, porque a sua vida será abençoada. Nós vivemos em um mundo de horror e grandes coisas virão sobre esse mundo. Abra seus olhos, inclusive no nosso país, meu amado. Mas Deus nos honrará, porque Ele é o nosso Deus. E no mundo também,
Nós precisamos orar pelas nações para Deus ter misericórdia. Quanta incredulidade, quanta idolatria. Tem pessoas que querem a glória para si e esquecem que quem é o Rei dos Reis é Deus. Não julgue a ninguém, meu amado. Ame o seu irmão, mesmo que seja difícil. Nós não temos direito de julgar, porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos o quê? Julgado. E Deus, Ele é justo. Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Não se engane. E sabe o que Jesus fez? Ele, sendo Deus, não julgou ser superior a ninguém. Ele se esvaziou e se humilhou. Ele sofreu, meu amado, uma morte humilhante e morte de cruz. Devemos nos revestir de humildade, porque aquele que se humilhar será exaltado. Cristo nos ensinou a fazer isto. Os versículos 6 a 11 diz assim: aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Meu irmão, Pedro, ele não entende o que Jesus está fazendo no primeiro momento. Ele vê, mas não compreende. Quantas vezes a palavra é pregada, a palavra é ensinada, as pessoas ouvem, mas não entendem. Sabe o que é isso? Falta de quebrantamento perante Deus. Deixa eu te dar um conselho de irmão. Não seja apenas um religioso. Não siga rituais religiosos. Não vá apenas à igreja. Não vá apenas à igreja ao domingo. Meu amado, Jesus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Sabe por quê? No dia do juízo, muitas pessoas vão falar: Senhor, eu curei em teu nome. Eu preguei a palavra, eu era um pastor, eu era um líder. Eu profetizava no teu nome. E sabe o que Jesus vai falar, meu amado? Eu não te conheço. Olha só. Então, nós precisamos refletir na nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa alma. Não se engane com doutrinas vãs, com doutrinas de homens. Nós temos a palavra. E para você compreender a palavra de Deus, meu amado, é oração, é humilhação diante de Deus, é quebrantamento, é se colocar diante de Jesus de Nazaré, porque é Ele que nos capacita, é Ele que abre os nossos olhos espirituais. Então muitas vezes pessoas ficam presas a teologias de homens e esquecem que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É Ele que abre os nossos olhos espirituais. Não se engane, nós precisamos pregar a verdade. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Então abra os seus olhos, sabe por quê? Muitos falsos profetas. Muitas pessoas que estão com a capa de cordeiro, mas são lobos roubadores. Então nós precisamos ter entendimento. Se você não estuda a palavra, se você não tem comunhão com Deus, tudo que falarem na frente do púlpito, você vai achar que é verdade, meu amado. Então abra seus olhos. Jesus, aqui ele não estava falando sobre uma lavagem física para Pedro, mas espiritual. Então Jesus hoje ele quer lavar a sua vida espiritualmente, meu amado. Quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com Ele. Cristo precisa nos lavar para reinarmos com Ele em sua glória. Olha que maravilha. E de repente, caiu a ficha de Pedro. E ele não quer que apenas seus pés sejam lavados, mas pede um banho completo. Jesus responde a Pedro que isso não era necessário. Sabe por quê? O banho já havia acontecido. Jesus estava ensinando aos discípulos, meu amado, a importância de uma caminhada santa. Sabe o que Jesus quer nos passar aqui? Nós que já aceitamos a Jesus, nós vivemos em um mundo sujo. O fato de nós vivermos neste mundo
já nos contamina. E nós precisamos lavar os nossos pés todos os dias. Nós precisamos purificar a nossa vida todos os dias, porque o nosso banho já foi tomado. Jesus já nos lavou com o seu sangue. Ele já perdoou os nossos pecados, mas nós precisamos lavar os nossos pés todos os dias. Quando um pecador confia em Jesus, meu amado, é banhado completamente, seus pecados são perdoados e Deus nunca mais se lembra desses pecados. Meu amigo e meu amado, peça perdão a Deus. Mesmo que você ache que não tem jeito, que Deus não vai te perdoar, Ele é um Deus de amor, meu amado. Se arrependa verdadeiramente. Sabe por quê? Se você se arrepender e for sincero com Deus, Ele vai perdoar os seus pecados e não vai se lembrar mais. E não se importe com o que as pessoas vão dizer. Sabe por quê? Quem define o nosso caráter é Deus. Não é o que as pessoas pensam de nós que tem valor, é o que Deus sabe sobre nós. Contudo, como os crentes andam neste mundo, eles são contaminados e precisam ser purificados. Não precisamos de uma nova justificação, mas precisamos, meu amado, de uma constante purificação. Quando somos purificados, andamos em intimidade com Deus. Será que você tem andado em intimidade com Deus? Será que você tem intimidade com Deus, meu amado? Deus está te perguntando. Será que você tem realmente uma intimidade com Ele? Busca o Senhor, meu amado. Vá para o seu quarto em secreto, ore, leia a palavra, se quebrante aos pés de Deus, meu amado. E Pedro aqui, ele precisava entender que os salvos, eles necessitam de contínua purificação. Nós precisamos de uma contínua purificação. Precisamos ser lavados continuamente e purificados das nossas impurezas. O mesmo sangue que nos lavou, meu amado, em nossa conversão, nos purifica agora, diariamente, em nossa santificação. Olha só que maravilha. Deus é um Deus maravilhoso. É Ele que cuida de você, meu amado. Tudo que você tem foi Deus que deu. Olha o que diz do versículo 12 ao versículo 20. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Você está compreendendo o que Jesus fez aqui, meu amado? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bens, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meu amado, tem pessoas que querem ser a quarta pessoa da Trindade. Acham que a glória é dele. Acham que o louvor é para ele. Acham que o culto é para ele. Não é, meu amado. O culto é para Deus. Se você vai no culto e acha que o culto foi ruim, mas o culto não é para você. O culto é para Deus. Olha o que diz o versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Meu amado, nós precisamos aprender a palavra do Senhor, mas nós precisamos praticar. Você falar é fácil. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos. Olha o que diz o versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Jesus aqui fala de Judas Iscariotes. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Meu amado, não podemos querer ser maior do que ninguém. Em vez de buscar glória para nós mesmos, devemos pegar a bacia e a toalha para servirmos uns aos outros. A vida cristã não se limita ao conhecimento da verdade. A felicidade não está apenas em saber, meu amado, mas sobretudo no praticar o que se sabe. Pois o ser humano não é aquilo
que ele sabe nem o que ele sente, mas o que ele faz. Não deixe que as suas atitudes ou as suas ações destruam as suas palavras. Sujeitar-se ao Pai, manter a vida pura e servir aos outros. Esta é a fórmula de Deus para a verdadeira alegria espiritual. O crente não deve se envergonhar de fazer nenhuma coisa que Jesus tenha feito. Meu amado, nós não devemos nos envergonhar de fazer nenhuma coisa que Jesus Cristo fez. Na vida cristã, não há espaço para a vaidade, não há espaço para o orgulho. Sempre encontramos pessoas que se empenham em diminuir ou trair a mensagem de Cristo dentro e fora da igreja. Nós precisamos abrir os nossos olhos, meu amado. E quem recebe um enviado de Cristo é receber o próprio Cristo. E quem recebe Cristo, recebe o Pai que o enviou. Então deixa eu te falar uma coisa. Quebre o seu orgulho e se coloque diante do Senhor. Ele perdoará os seus pecados se você confessar verdadeiramente. Sabe por quê? Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas próprias vontades. Muitas pessoas reclamam que têm uma vida infeliz, mas e aí? Deus está na sua vida verdadeiramente? Ou será que você está com uma capa de cordeiro e por dentro você é o lobo? Será que a sua vida tem sido purificada todo dia? Será que as suas vestes estão limpas, meu amado? Nós só temos direitos de ver a Deus se o nosso coração estiver totalmente limpo. O coração do crente é a mente, e isso inclui os nossos desejos e as nossas vontades. Então, reflita nessa palavra. Nós precisamos pegar o exemplo de Cristo e trazer para a nossa vida. Nós precisamos viver a palavra, meu amado, e descansar no Senhor. Coloque a sua vida diante do Pai, mas não se esqueça de uma coisa, você que está me escutando hoje. Existe apenas um caminho, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se não for através de Jesus, ninguém chegará a Deus. Não se engane e abra seu coração e deixe Deus habitar, meu amado. E que essa palavra ela possa ter tocado na sua vida, possa ter tocado no seu coração, e que você faça uma reflexão da sua vida, da sua família, porque a volta do Senhor está próxima. Nós temos que cuidar da nossa alma. Dias difíceis virão no nosso país, dias difíceis virão no mundo inteiro, meu amado. Escute essa palavra de hoje. Dias difíceis virão no Brasil, dias difíceis virão no mundo inteiro. Muito sangue, mas Deus, Ele vai nos guardar, porque nós somos dele, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, não vacile, não se engane e viva Jesus de Nazaré. Amém.